Boa noite com Jesus. Amém. Alegrai, entre aspas, alegrai a vida. Buscai algo que vale a pena fazer, mesmo enquanto trabalhando naquilo que é necessário para a vossa manutenção. Alegrai-vos com alguma coisa todos os dias. Procure se alegrar com uma coisa todos os dias, porque o cérebro ganha hábitos e não se pode ensiná-lo de repente, depois de velho, a ser feliz de uma hora para outra, quando lhe foi ensinado somente a ser infeliz. Então, concluindo aquela palestra de hoje de manhã, sobre a criança que desde o berço já começa a ser tratada de uma maneira brusca, ouvindo discussões e contendas. Então ela vai crescer daquela forma. O seu cérebro cria hábitos de ser infeliz. Então a infelicidade às vezes é uma questão de mente, é uma questão de cérebro, é uma questão de espírito. Há tantas coisas para nos alegrar durante um dia, que, começando pelo bebê, lá no berço, para que o nosso cérebro habitue a ser feliz, mesmo tendo que enfrentar duras horas na vida. Amém? Às vezes você tem tristeza para alegrar outros, sofre para alegrar outros, pela felicidade de outros. Você não deve se tornar uma pessoa nunca, porque é fácil nós nos tornarmos maníacos até. Pegar manias, e a mania de ser infeliz e de sempre se apresentar como uma pessoa infeliz, como uma vítima. E há pessoas que estabelecem condições impraticáveis, inviáveis, baseadas em, às vezes até em psicoses, algum ponto que para elas significa tudo, e só podem ser felizes se conseguirem aquilo, se casar com aquele fulano, se comprar aquele carro, se tiver aquele tipo de carro, se tiver uma casa daquela forma, e se o filho for isso, e se a filha chegar a ser aquilo, então eu serei feliz. As pessoas estabelecem uma condição para serem felizes, e se não conseguem atender, se não conseguem aquilo, então elas se tornam infelizes, e habituam os seus cérebros, seus espíritos, por que não dizer, a serem infelizes. Então você só olha para aquela pessoa e a vê sempre clamando, sempre pedindo misericórdia, o seu semblante é sempre de quem é infeliz. O profeta diz assim, na mensagem Véu Adentro: há pessoas que você não sabe como elas sempre irradiam paz, segurança, em todos os instantes de suas vidas. Elas fazem benefícios para outras, muito embora sofram, estejam sofrendo também, mas elas sempre se põem, lavam o rosto, como diz Jesus, para aparecer para outros, e sempre tem um sorriso, sempre tem um semblante disponível, alegre, que transmite alegria, confiança, bem-estar. E essas pessoas estão aqui dentro. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Vamos ler o versículo 19 somente. Isaías 59. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém?
Senhor Jesus, se nós estamos aqui, é porque a graça do Senhor nos trouxe aqui. E nós queremos demonstrar um pouco de felicidade ao Senhor. Isto quer dizer satisfação por estarmos aqui. Todos nós, os visitantes também, estamos satisfeitos ouvindo esses hinos tão bem cantados, tão bonitos, tão inspirados. E a Tua palavra a nosso favor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa mais a cada um. Unge a cada palavra, a cada partícula do culto, cada hino, cada oração, ó Pai. Receba diante do Teu trono da graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Eu estou aqui para ensinar a igreja e a mim mesmo. É o que disse o irmão Brenner. Outro dia um irmão orando disse: te agradecemos, ó Pai, por esta chuva de ensinamento. De fato, o lavrador cristão, ele agradece a Deus pela chuva. E sabe o que a chuva significa para a sua lavoura. Principalmente se está havendo uma seca por lá. Está havendo assim uma estiagem aos arredores, pelos arredores. Ele sabe o que significa a seca. Significa morte. Significa prejuízo. Significa fome. Então, quando começa a cair aquela chuva, ele tira um suspiro forte, profundo. Há muitos deles que saem na chuva, gritando, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus. E se tem uma chuva que nós devemos agradecer aqui, é exatamente essa que o irmão agradeceu naquela oração. Te damos graças, ó Pai, por esta chuva de ensinamento. Eu tenho recebido, na verdade, muitas afrontas, das quais, grande parte delas, eu sou o próprio culpado. Mas eu recebo tanto testemunho, escrito, falado, do quanto tem feito estes ensinamentos. E sem medo de errar, eu digo: Deus está me preparando para algo. E a preparação de Deus não é como nós pensamos. E eu poderia afirmar de uma maneira mais abrangente: está nos preparando. Nos preparando para algo não propriamente para um espetáculo público. Pelo contrário, o que pode acontecer de público é vergonha, é decepção, é contradição. Mas o que vai acontecer na madrugada, em força de expressão, lembrando-nos de que foi exatamente na madrugada, quando o sereno descansava a terra, que a vara seca de Arão reverdeceu. Naquela madrugada, ela reverdeceu, cresceu, deu flores e deu fruto. Na mesma madrugada. Definindo assim o verdadeiro ministério, o verdadeiro sacerdócio do momento. Mas antes de tudo ela estava seca como as demais,
Não há nenhum ministério que possa censurar o outro. Bastava ter um pouquinho de juízo, de cabeça no lugar, nenhum censuraria o outro, porque as varas todas estão secas. Agora, uma há de se reverdecer. E isso se refere perfeitamente ao ministério de Jesus Cristo em seu corpo, noiva, na sua igreja. Não tenha dúvida disso. Não se refere a um homem particularmente, porque eu não creio nisto mais. Não há fundamento para isso. Foi um homem ungido, agora será um povo ungido. Virá a pedra de coroa sobre o corpo, não sobre uma pessoa isolada, ele se torna um pássaro raro por ali. Não. A pedra de coroa virá sobre toda a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, certos disto, Pedro nos lança até um desafio. Que pessoa nos convencer em santo trato e piedade, uns para com os outros? Deus está nos preparando para a palavra falada. Ah, sim, isso é certo. Quando não será necessário orar mais, mas sim falar. E como nós fomos lembrados aqui sexta-feira à noite, de que nós complicamos as coisas, e foi bem lembrado, eu lembro que Deus nos trouxe aquela lembrança, me veio aquela inspiração na hora, se aquela mãe tinha 4 fraldas para o seu bebê, que nasceu no dia que Israel saiu do Egito, ela iria trocar a 4ª fraldinha do seu bebê lá na terra prometida. Se não fosse a cabeça dura, se não fosse o questionamento, se não fosse as interrogações, se não for as murmurações, os sentidos ofendidos, sensíveis ao tato, ao paladar, à visão, à audição, ao que vê, ao que apalpa. Se não for isto, ela iria trocar a 4ª fralda daquele bebê lá dentro da terra prometida, lá em Canaã. Mas o que aconteceu? Aquele bebê chegou lá com 40 anos de idade, por causa da cabeça dura. Não falando daqueles que morreram no deserto. Nós lembramos agora no rádio sobre o tempo, isso tem mais de 15 anos atrás, então havia caminhões, automóveis, que quando acabava a partida, tocava-se na manivela. Foi muito bem aplicado isso aí. Muito bem. Eu sei que foi. A mensagem do profeta vem trabalhando a igreja para a palavra falada. E isto se refere, sem dúvida alguma, à última explosão dos 7 trovões. Se refere, sem dúvida alguma, à terceira etapa. O complemento da terceira etapa. Porque a morte não pôs fim ao ministério do profeta. Enquanto a noiva estiver aqui, ele é o pastor dela. Ele é o pastor até de Jezabel. Muito embora ela não reconheça.
Agora, prestemos bem atenção nisso. A nossa cabeça dura obriga a Deus nos levar a certas circunstâncias, a determinadas dificuldades. O profeta diz: infelizmente é necessário uma emergência. E como nós não podemos ir pelo simples toque da pomba, um toquezinho da pomba levava o cordeiro aonde ela queria. A pomba, o Espírito Santo; o cordeiro, Jesus. Um pequeno toquezinho o levou para o monte, levava para Nazaré, levava para a Galileia, levava para onde ele queria. O profeta disse: se aquilo estivesse sobre um lobo, de cabeça desobediente, não é? Perversa, para começar, ele nem desceria sobre aquilo, porque sabe que ele não obedece. Mas Jesus foi dirigido simplesmente pelo leve toque da pomba, até para a cruz, para morrer, para o sacrifício. E hoje de manhã nós aprendemos que ele não clamou a Abba Pai num banquete lá com os pecadores, porque ele teve muitos banquetes, foi até censurado por isso. Não, ele clamou a Abba Pai quando ele estava suando sangue, lá no Getsemane. Então, infelizmente, nós precisamos de uma certa emergência, e vai ser, digo isso de uma maneira, por um lado, temerosa, mas por outro lado, até convicta. Vai ser necessário Deus não ouvir mais as nossas orações em ponto algum. Fechar a cortina, deixar o diabo falar conosco. Você já sabe de que eu estou me referindo. Quando ele estava lá com a mulher morta no necrotério, seu pai morto, seu irmão na sepultura, ainda com flores na sepultura, sua menininha morrendo ali com meningite. Ele disse: Deus fechou a cortina e não quis falar comigo. E quando Deus não quer falar comigo, então é hora do diabo falar. Aí vem a voz da razão, dos sentimentos feridos, e nós passamos a obedecer os sentidos feridos, os sentimentos, de uma maneira como Jesus obedecia à pomba. E por isso damos a volta de 40 anos, quando podia ser 4 dias, 3 dias. É isso que dificulta. Infelizmente, a mente humana, o homem, faz questão que seja dessa forma. Mas Deus poderá chegar a esse ponto de não nos ouvir em ponto algum, para que possamos crer na palavra. Por isso, às vezes, ele pode passar a falar mais com chuva de ensinamento do que responder orações. Agora, sempre lembrando disso que o profeta diz: infelizmente, é necessário uma emergência desta. Nós vamos ver aqui, na mensagem O Profeta do Século XX, parágrafo 68, nós vemos porém
Veja, vou corrigir. Vamos começar aí do 67. Olha os dias de Noé. Esse não é um mero pregador de justiça, Noé, mas ele é um profeta, porque a palavra de Deus veio a ele e por ele para seu dia. Ele ademoestou e pregou. Ele construiu a arca, isto em completa obediência ao conselho de Deus. E por meio disso, ele e 7 pessoas mais, isto quer dizer 8, com ele, foram salvos. O Espírito de Cristo esteve neste homem. E esta semana eu perguntei no rádio. Eu falei sobre isso. Se todo mundo tivesse crido na mensagem de Noé. Então eu perguntei pelas pessoas. E como faria então? Qual a arca que ia caber todo mundo? Não, simplesmente não viria o dilúvio. Simplesmente não viria o dilúvio sobre a terra, não cairia o juízo, como aconteceu com Nínive, quando se arrependeu, sob a mensagem de Jonas. Então o juízo não veio. E o profeta diz isto, que se todo mundo pudesse simplesmente obedecer ao Espírito Santo, não haveria nenhum casamento errado, consequentemente não haveria nenhum divórcio. Não haveria nenhuma separação. Não havendo nenhum casamento errado, não haveria nenhuma consequência para vir sobre a terra. Não teríamos filhos aleivosos, rebeldes, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, para cumprir a profecia de São Paulo nesse sentido. Mas Deus não expressaria, não teria como expressar os seus atributos, pelos quais ele permitiu a queda lá no Éden, de salvador, de curador, de Deus. Deus nunca perdeu uma semente dele. Quando eram apenas para ser salvo 8 almas, 8 pessoas, então foram salvas somente 8. E pela dureza do coração daquele povo, eles não creram, e por isso não entraram na arca, enquanto cachorra, porca, cavalo, jumento, burro, animais irracionais entraram na arca, o homem não entrou. E diz São Pedro mais tarde, na sua carta, que todos pereceram. Ele disse que todas aquelas almas estão em prisão, em cativeiro. E que quando Jesus morreu, ele desceu lá para pregar, dizer para eles: essa aqui foi a mensagem de Noé. A arca sou eu. Vocês não creram. Porém, ainda antes de Noé, houve outro profeta cujo nome foi Enoque. São Judas, falando de Enoque, diz que naquele tempo de desespero, antes do dilúvio, este homem falou da segunda vinda de Cristo. Imagine isso, ele falou da segunda vinda de Cristo antes de Noé. Porque nós sabemos que Noé não é um tipo da noiva. Foi salvo pela grande tribulação.
Enoque, sim, é um tipo da noiva. Subiu, foi trasladado ao céu, sem provar da morte, antes da grande tribulação, antes do dilúvio. Foi, portanto, um profeta. A segunda vinda de Cristo, quando ainda não havia vindo nem pela primeira vez, Enoque já havia profetizado. Aqui certamente tem que haver algo que nós deveríamos saber, porquanto estamos esperando a segunda vinda agora mesmo. A segunda vinda de Cristo é uma coisa séria. Ela vai acontecer, está em pleno curso, com a vinda do seu precursor, ela já está acontecendo. Então não deve colocar sentimentos acima deste grande momento, desta grande bem-aventurança de estar no arrebatamento. Agora vamos ver como foi nos dias de Ló. A partir do parágrafo 71. O profeta diz: examinemos os dias de Ló, quando Sodoma foi destruída. Ló, por sua vez, também não é tipo da noiva. Era justo, envolvido na política, julgando na porta da cidade, mas não era tipo da noiva. Abraão, sim. Vamos adiantar isso. Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra, Abraão estava separado. Ele não foi a Sodoma nem para comprar jornal, nem para fazer compras de mercado. Ele estava totalmente separado. Isto significa que ele estava em total santificação, porque a palavra santo quer dizer separado, separado para Deus. Esse sim é o tipo da noiva. Os outros sempre terão motivos e razões para se comprometerem, para se enredarem. O Abraão nunca terá esse motivo. Por quê? Eu não sei. É o que o profeta disse. Há pessoas que gritam, choram e suplicam e nunca ancoram, nunca estão seguras, nunca entram véu adentro. Enquanto outras você não sabe o que elas fazem, elas estão sempre irradiando gozo, segurança, paz de espírito, alegria na alma. Por que isto? Mas, porém, todavia, tem razão, irmão, tem razão, irmã. Prossiga. A história a encontramos em Gênesis capítulo 18 e 19. Aqui de novo, não sabemos olhar somente ao lado dos perversos, ou não devemos olhar somente ao lado dos perversos, das coisas más que estão acontecendo, dos barcos que afundam antes de chegarem nos portos. O profeta diz: você fica lançando mão e citando só aquele que afundou, só o mau testemunho, mas aqueles que chegam lá no porto você não cita. Então, aqui de novo não devemos olhar somente ao lado dos perversos, mas examinar o que nos pertence e qual é a nossa porção e o quanto Ele tem feito por nós. A maior coisa que Deus já pôde fazer por Abraão foi mantê-lo separado de sua parentela,
foi mantê-los separados de Sodoma e de Gomorra, e mais do que isso, se manifestar a ele, e ele ter a revelação de chamá-lo de Senhor, adorá-lo como Senhor, ver três e disse: meu Senhor. Exatamente o que vem acontecendo com esse povo. Saiu do lugar? Saiu. Apostatou-se. Mas quem ia sofrer a consequência do seu erro não era ele. Abraão errou, apostatou-se, mentiu, mas quem ia morrer era Abimeleque. Consciente ou inconscientemente, prevalecendo do seu erro, de sua apostasia, de sua mentira, Abimeleque iria deitar com sua esposa, e não podia de forma alguma. Abimeleque não pode deitar com a esposa de Cristo. O diabo não tem assunto, não tem uma noite com a esposa do Cordeiro, de forma alguma. Nunca, jamais. Ela entrará em fornicação espiritual. Jamais. Portanto, nós devemos examinar o que nos pertence e qual é a nossa porção, para assim sermos mais agradecidos e, consequentemente, mais felizes. Quando o inimigo vem como um rio, Deus levanta a bandeira de vitória. Se as nações têm uma bandeira, Deus também tem sua bandeira. Ele tem arvorado a sua bandeira. Ele nunca arriou a sua bandeira como quem está dando trégua, se rendendo ao inimigo. E isso por nós. Então Isaías disse, capítulo 59, verso 19 do seu livro: e temerão desde o ocidente o nome do Senhor, e desde o nascente do sol sua glória, porque vindo o inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia! Glória a Deus! Bem, o inimigo tem vindo. Convém, pois, que levantemos esse estandarte de vitória, levantando não punhos cansados, frouxos, relaxados, acovardados. Eu gosto daquilo que o profeta diz ao enfrentar o câncer. Ele diz: as minhas mãos são sujas, Satanás, mas as de Jesus são limpas. Eu não vou te expulsar, não é em meu nome, não é pelas minhas mãos, mas é pelo nome, é pelas mãos de Jesus Cristo. Eu não tenho razão de me acovardar. Nos tempos de Ló, quando a taça da iniquidade se encheu, Deus se esqueceu de seus eleitos. Eles receberam especial atenção, isto sim. Qual foi esse cuidado? Deus apareceu a Abraão, veio a Abraão, e ali no calor do dia, enquanto Abraão estava sentado à porta, não da cidade julgando, mas à porta de sua tenda, ele viu 3 homens que se aproximavam. Ele, levantando-se apressadamente,
correu e caiu aos pés de um deles e clamou: meu Senhor. Aleluia! Isso é tão bonito, é tão maravilhoso que causa felicidade. Você pode ver em sua mente, em seu coração, em seu pensamento, esse quadro tão maravilhoso. Aquele patriarca, o qual nós devemos abraçar constantemente, todos os dias. O profeta acaba de dizer nessa fita, que quando ele fez isso, eu estava com ele. Você estava com ele naquele ato. Ao anoitecer, enquanto os dois mensageiros se dirigiam a Sodoma, Deus começou a conversar com Abraão. Deixa, Deus está cuidando de Sodoma? Ele tem mensageiros para Sodoma? Tem Billy Graham, tem Oral Roberts, tem outros tantos. Deixa para lá. Deus está aqui. O Elohim fica aqui com Abraão, separado. Esse povinho humilde, vendo que está se secando a cada dia que passa, mas tem ouvido, recebido essa chuva de ensinamento, essa chuva que cai de uma maneira especial, somente para vindicar. Eu não tenho que dizer isto, porque todos sabem, Ele está aqui. Ele está aqui, como estava lá com Abraão. E eu digo: meu Senhor, eu estou sem um filho. Mas como? Sim. Mas nós estamos sob sua promessa. Esse filho há de manifestar. E quem é esse filho? Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Ó, Deus deu a Abraão, profeta de Deus, hein, a revelação da destruição de Sodoma. Você tem que ter a revelação da destruição de todo esse sistema social, todo esse sistema mundano, todo esse cosmo. A ordem social é o cosmo, foi ela quem crucificou Jesus. Nós estamos muitas vezes crucificando uns aos outros por amor da ordem social, por amor de almas encarceradas, perdidas. Quantas vezes nós ficamos a favor do infiel, do sodomita, e contra nosso irmão, contra um eleito de Deus? Será que correríamos esse risco? Em Gênesis capítulo 18, verso 17, Deus disse: encobrirei eu Abraão, o que vou fazer? Não pense vocês que ele vai revelar sequer o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para as denominações. Não espere isto, não. Eu não vou encobrir, é o Abraão. Eu não posso encobrir isto de Abraão. O que eu vou fazer? Você tem que ter a revelação da destruição iminente que está à porta, eminentemente à porta. Isto quer dizer que vai acontecer logo a destruição de Sodoma e de Gomorra, que envolve toda a ordem social, política, religiosa do dia.
Agora você vai se encontrar com Abraão no mesmo lugar que ele estava ali. Se você tiver que interceder por alguém, vai ser sem se comprometer, sem ir lá, como Abraão ficou. Deixa que Deus manda anjos para lá. Encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Hein? Encobrirei eu a esta noiva o que vou fazer? Não, não, não. Não, ele não podia fazê-lo, porque Deus revela a seus servos, os profetas, as coisas que se propõe fazer. E enquanto estava revelando a Abraão tudo relacionado à destruição de Sodoma, também lhe revelou a chegada do filho, o qual Abraão tanto anelava. Uma característica de que você está em Abraão é que não tem um dia sequer, mesmo que seja levado pela pressão, que você não deseje que Jesus venha. Todos os dias você deseja. Existe uma palavra na Bíblia que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos dizer? Maranata. Maranata. Então cessará todo gemer. Tudo que você não entende. Jesus disse que é como a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, tem dores, mas assim que o filho nasce, ela tem diazepam no corpo. Deus botou diazepam no corpo. Outro dia uma irmã estava triste porque o médico receitou diazepam para ela. Olha, é porque está faltando diazepam no seu organismo. Existe naturalmente, Deus colocou diazepam no corpo da mulher. Caso contrário, ela não suportaria a dor do parto. E é por isso que logo que ela dar à luz o filho, ela se esquece da dor do parto. Ele tem posto esse diazepam no corpo de sua esposa. Esse diazepam é o Espírito Santo, que te levará a suportar todas as dores de parto. Ela está sofrendo contrações já, para dar à luz o filho. Isso significa que Jesus vai se manifestar nas nuvens, e ela irá a seu encontro. Como Isaac saiu ao campo, ao encontro de Rebeca, Jesus também virá de uma maneira oculta ao mundo. Será sempre oculta. Mulher, você não quer ver como seu marido? Marido, você não quer ver como sua mulher? Filhos, vocês não querem ver como seus pais? Por isso que a noiva vê igualzinho. É uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Ela vê igualzinho, unanimemente. Quando ele se manifesta, ela verá. Ele se manifestará a ela. Somente aos eleitos nesse rapto. Depois, passado 1000 anos, é que todo olho verá, para julgamento do trono branco. Agora, note isto. Aqui está Deus em carne humana, revelando a Abraão o tempo da chegada do filho. Enquanto faz Sara rir em seu coração, então Deus
de costa para a tenda onde estava Sara, conheceu que esta havia rido em seu coração. Ele conhece as intenções do coração, conhece seus pensamentos, e manifesta a Abraão mesmo os seus mais íntimos pensamentos do coração de Sara. O grande profeta lê o coração de Sara. Isso significa o marido que conhece o coração da esposa. Quantos homens vivem 30, 40, 50 anos com uma mulher e não conhecem o seu coração? O coração envolve o todo da vida. Não conhece os seus sentimentos nobres, fiéis que ela tem. E vice-versa. Mas as pessoas verdadeiramente casadas começam a pensar igual. Não quer dizer que tenha os mesmos gostos. Eu gosto, diz o profeta, eu gosto de torta de maçã. Por sinal, é horrorosa que eu comi lá. Não sei como é que ele tinha gosto para comer aquilo. Enquanto Meda gosta de torta de morango. Isso não nos separa, isso é outra coisa. Mas começa a pensar igual. E aquele marido passou a conhecer o coração de sua esposa através de Deus. O homem sintonizado com Deus, ele sabe quando a mulher vai encontrar com outro homem, O grande profeta leu o coração de Sara, e isto é exatamente o que deve ser. Exatamente como Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu quero terminar como propus. Alegrai a vida, buscai algo que vale a pena fazer mesmo enquanto trabalhando naquilo que é necessário para a vossa manutenção. Alegrai-vos com alguma coisa todos os dias, com alguma coisa. A verdadeira esposa se alegra com a volta do marido. Por quê? Ela anseia, ela anela, ela não está querendo que ele fique mais um dia por lá, para ela ter mais um dia de folga por cá. Não! Alegrai-vos com alguma coisa todos os dias. Alegrai-vos com as promessas de que Ele está vindo. Porque o cérebro ganha hábitos e não se pode ensiná-lo de repente, de uma hora para outra, a ser feliz. Quando lhe foi só permitido ser infeliz, ensinado, só ser infeliz. Quando é que você vai viver feliz? É quando você atina para algo que é real e verdadeiro. Põe o alvo que tenha sido realmente prometido por Deus, que exista de fato. Porque tudo que Deus prometeu existe. O que era para acontecer já aconteceu. O que é para acontecer está acontecendo. O que é para acontecer vai acontecer. Agora você pode ser feliz? Ele está vindo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Não, espera um pouquinho. Não pode não, agora não. Porque eu tenho muita coisa para acertar ainda, senão eu vou para o trono branco.
Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Essa bandeira é a mensagem de cada era. Deus não nos deve nenhum aviso mais. Em eras passadas, o aviso era apenas uma porção. Mas hoje, Ele tem nos dado tudo. Ele não está nos devendo nada. E agora, eu peço a Ele, Senhor, fecha o parênteses para nós. Sela este culto como um culto de vitória do meu irmão, da minha irmã. Não nos deixa complicar as coisas e sermos dirigidos por sentimentos feridos. Mas, ó Pai, dá que cada um possa se alegrar pelo fato de que o Senhor está vindo, de ser uma moça, um rapaz, uma criança, uma mulher, um homem separado como Abraão. Não ficar infeliz porque não pode desfrutar do que o mundo desfruta. Não ter inveja do ímpio por causa da sua prosperidade. Lembrar do Salmo 73. Senhor Jesus, agora põe as tuas mãos santas e unge a cada pessoa aqui para crer na palavra, e que o culto, a atmosfera que a palavra promove é suficiente para tanger, expulsar espíritos maus, espíritos de enfermidades, espíritos diversos que procuram romper a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, cria fé na palavra, na atmosfera. Deixa agora a fé da imposição de mãos, da manivela. Creia na palavra falada. Não creia através de sentidos, mas creia através da fé. Aleluia, sujeite os seus sentidos à fé, na palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visitante, você que tem chegado numa boa hora, você vai ter uma fé selecionada. O povo aí está sendo negociado na fé, negociado. Cada dia tem um santo, todos os dias tem santo, depois tem o dia de todos os santos, é intercessão, é queima-vela, é reza missa por almas, é tanta coisa, é pagando por cura divina, todas essas coisas assim, mas nós já estamos bem na frente disto. Você vai crer na palavra de Deus, na palavra falada. Crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que tem algo 1000 vezes superior a qualquer coisa que nós desejamos nessa terra, para nós, em nome de Jesus Cristo. Aceite isso, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.